Olá, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Neste vídeo eu vou fazer um esclarecimento sobre uma mensagem aqui que eu li, que diz assim: se você está lutando contra o pecado, você está vivo, anime-se. Mas se o pecado domina sem oposição, você está morto. Não importa o quão vivo esse pecado faça sentir. É uma mensagem que foi escrita por John Owen. Se nós estamos lutando contra o pecado, é porque nós estamos vivos, né? E para nós estarmos vivos, né? Nós estamos lutando contra o pecado. Então, nessa mensagem diz assim: mas se o pecado domina, se o pecado domina sem oposição, você está morto. Por que você está morto? Porque o pecado está dominando você. Não é mais a palavra de Deus, não é mais Cristo, mas é o pecado. Né? Como também está escrito em, não sei se é Romanos, eu não me lembro, que diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas quando nós estamos vivos, é porque estamos crendo em Cristo. Aí nós estamos vivos. Vou até ler aqui, em 1 João, né, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Que a palavra de Deus diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, né, nós somos mentirosos, né? Então, para nós estar vivo, nós temos que confessar diante de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos pecadores, porque, como está escrito aqui, eu vou ler, em 1 João, né, versículo 8, a partir do versículo 8, diz assim: ó, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui está dizendo assim: se nós não dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Quem? Deus. Então, se nós disser que nós não pecamos, nós somos mentirosos, porque nós pecamos em palavra, pensamento, por obras. Então, nós pecamos. E o que devemos fazer? Confessar diante de Deus os nossos pecados, né? Em oração, né? Seja o momento que for, seja assim, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, confessar a Deus os pecados que cometemos. Porque tem igrejas, né, que ensina o povo que ela assim que ela passa pelo batismo, ela não peca mais, né? Que ela está salva, que o batismo é salvífico. Tem igrejas que pregam que o batismo é salvífico, né? Que a pessoa não peca mais, sendo que isso é uma grande mentira, né? Porque o batismo, né, é só uma simbologia, né? Então, quem salva nós é Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo, né? Não é pelas obras, não é pelo batismo, né? Então, nós somos justificados pela fé, né? Então, a fé nos justifica, né? Porque nós não tem méritos nenhum para se salvar, né? Porque nós não tem como pagar a salvação, nós não tem como, como é que diz? Nós não tem mérito nenhum, nós não tem boas obras que nós faça que possa dizer que nos salva. Nós só somos salvos pela fé em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios, né? Que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto é um dom de Deus, né? Não vem de nós, é um dom de Deus.
Então, nós não somos salvos pelas obras, né? Então, as igrejas elas não ensinam o evangelho como é de verdade, né? Eu vou ler aqui no capítulo 5 de Romanos, onde fala sobre essa parte que eu falei, que nós somos justificados pela fé. No capítulo 5, no versículo 1 em diante, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, né, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, né? Esta graça a qual nós cremos, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nós estamos firmes nessa esperança de entrar na glória de Deus, né? De receber essa maravilha, né? Na nossa vida. Abraão, né? Ele foi justificado pela fé, não foi justificado pelas obras, né? Porque a palavra de Deus diz que ele foi justificado pela fé, que isso que foi imputado perante Deus. Aqui no capítulo 4 de Romanos, vai dizer assim no versículo 1 em diante: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então aqui está falando que Abraão ele não foi justificado pelas suas obras, mas sim pela fé em Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então isso foi imputado, né, como justiça. Então Abraão foi justificado pela fé. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, né? E não pelas obras. Então eu sempre falo isso porque eu fui ensinado que eu era salvo pelas obras, né? E depois que eu comecei a ler as escrituras, né, e a ter conhecimento dentro do evangelho, hoje eu vejo verdadeiramente como o evangelho me fala a verdade, né? Não como os homens ensinam, ensinamentos errados, né? Então é como está escrito lá em Gálatas. Aqui em Gálatas vai falar assim, no capítulo 1, versículo 8 em diante: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema, né? Então, o apóstolo Paulo está advertindo aqui de pessoas, de igrejas, né? Instituições, no caso aqui, que prega outro evangelho que não seja as escrituras, né? Que seja amaldiçoado, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que tem igrejas que pregam o evangelho que não é das escrituras. E eles querem colocar como doutrina. Mas a minha regra de fé e conduta, eu hoje que creio na palavra, no evangelho, que é as escrituras, a minha regra de fé e prática é as escrituras sagradas. É ela que nos ensina. Por isso que não tem outra doutrina que vem me enganar. Me enganar, né? Porque eu conheço a palavra de Deus. Então é isso. Deus abençoe a todos e fica todos na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.